Bom dia, com a graça de Deus, da Virgem Maria. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é um dia muito importante, né, pessoal? Dia do professor. É uma classe que não é tão assim remunerada, né? Que deveria ser mais remunerada, ter mais apoio dos nossos governos, né? E eu estudei muito pouco, pessoal. Estudei só até a 4ª série, né? E tive 4 professores. 4 não, 3 professores. Porque o mesmo professor, que é um professor só, na minha época eu morava na fazenda, ainda moro, né? Ainda moro aqui na fazenda também. Um professor dava aula para duas classes, né? 2 séries. Era uma classe só, por exemplo, o meu primeiro ano foi com o professor José Luiz, que eu nunca esqueço, tenho muita saudade dele. E ele morava na fazenda, ele, a esposa dele, também era professora. Só que ela dava aula em outra fazenda. Então ele dava aula para o primeiro ano, né? E para o 4º. E na outra sala tinha a dona Darcy, que dava aula para o 2º e o 3º. Então eu estudava, os primeiros anos estudava junto com o 4º. As minhas irmãs que estudavam no 2º e no 3º na outra sala. Então era muito legal lá na fazenda, né? Todo mundo estudava junto, o pessoal da fazenda, a molecada da fazenda, meus primos. Então se encontrava tudo ali na escola. Então o primeiro ano foi o seu Zé Luiz, que deu aula para mim. Depois a dona Darcy. E depois a dona Tereza Ortega, que deu aula 2 anos para mim, o 3º e o 4º. Então, pessoal, antigamente, né, as pessoas, as criançadas, adoravam os professores, né? Levava presente para os professores, fazia homenagem para o professor, fazia desenhinho para o professor, né? Amava de verdade os professores. Não é igual hoje que todo mundo sabe o que anda acontecendo aí com os professores, né? Não preciso nem falar, todo mundo já sabe, né? Então, se tinha aquele maior respeito pelos professores, era um segundo pai e uma segunda mãe para a gente, né? E também os pais da gente se ensinavam a se respeitar os professores, né? Então, tenho muita saudade do seu Zé Luiz, meu primeiro professor, a dona Darcy e a dona Tereza Ortega. Então era uma infância muito bacana, né? Estudava ali na fazenda, escolinha na fazenda. Entrava às 8 horas, saía ao meio-dia. E 10 horas tinha a merenda, né? O recreio. A merendeira. A merendeira era a dona Laura. Pensa numa merenda gostosa que ela fazia. A merenda era sopa de macarrão. Às vezes era sopa de arroz. Às vezes era macarronada. A macarronada dela era uma delícia. E quando não tinha, assim, coisas para fazer, né, assim, comida, aí ela fazia um leite com Toddy. O antigo Toddy. Ah, que delícia, bem quente assim. Então era o que a gente tinha. Tinha vezes que a gente trazia legumes para apanhar na sopa, né?
Quantas vezes eu levei mandioca para ela colocar na sopa, às vezes batata, né? E ela fazia aquela sopa deliciosa. Ninguém conseguia comer um prato só. Sempre repetia. E então é isso. Hoje, dia do professor. Até tem uma sobrinha também que é professora, a Karina. E eu sempre falei para meus filhos, né, para ser professor, mas nenhum quis. Só tenho 2 filhos. A minha filha, a Joyce, e meu filho, Gabriel. Mas não quiseram ser professor. Mas o professor é a maior profissão do mundo, né? Porque o professor ensina todo mundo a ter outras profissões, né? Uns falam que é o médico mais importante, outros falam que é o engenheiro, o cientista, o advogado, enfim. Mas o mais importante é o professor. Porque sem professor ninguém aprende nada, né? E um pouquinho de estudo que eu tenho, foi muito pouco, né? 4º ano só. Mas foi suficiente para mim amar e respeitar meus professores. Então, hoje no dia do professor, quero parabenizar todos os professores, principalmente a minha sobrinha, né? E meus 3 professores inesquecíveis, que eu nunca esqueço. Seu José Luiz, Dona Darcy, Dona Teresa Ortega. Espero que eles estejam bem, que estejam vivos ainda. Que a gente já não está nenhum garoto mais, né? Então eles já estão assim, com a idade já mais avançada. Espero que eles estejam bem. E se um dia chegar para eles, né? Quero dar parabéns para eles pelo dia do professor. Dizer que eu amo muito eles. Que foram 3 pessoas inesquecíveis na minha vida. Parabéns, professores de todo o Brasil e do mundo. Vocês é tudo na nossa vida, para todos nós. Parabéns, tudo de bom para vocês. Alô, pessoal, um abraço, tudo de bom.